Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem muita coisa acontecendo. Busca por goleiro, lesionados estão retornando e a situação do André, como é que ficou? Eu vou te atualizar tudo nesse vídeo. Bom, rapaziada, o Corinthians tá de folga, né? Uma folga forçada depois da eliminação do Paulista e aí parece que tudo vem à tona. E algumas situações pendentes vão sendo resolvidas e tudo mais. E a gente vai atualizando vocês aí até o Corinthians voltar a entrar em campo no dia 11 de março, quarta-feira da semana que vem, recebendo Coxa pela 5ª rodada do Brasileirão. O Corinthians está atrás de um goleiro. E essa informação ela é preciso ser passada de várias maneiras. Primeiro, porque é necessário um goleiro experiente, de bom nível, para substituir, né, o Hugo Souza, na medida em que tem convocações, e às vezes a convocação ela é na data FIFA em que o clube não joga, e às vezes o calendário brasileiro não permite isso, né? O cara tem que voltar no dia do jogo, que está marcado, mas ele jogou ontem, mas aí ele está voltando da China, não chega a tempo. Então você precisa ter um goleiro substituto à altura, o que é muito difícil, ou pelo menos próximo disso. O Felipe Longo vem recebendo oportunidades, é um menino da base, o Matheus Donelli, né, também acabou sendo repassado nesse momento para poder jogar. Não há um substituto efetivo do Hugo Souza. E olha que ele até se ausentou por lesão por mais tempo do que normal, do que normalmente os goleiros costumam se ausentar, por uma questão ou outra. E pode acontecer. Então o Corinthians precisa se precaver e ter um goleiro reserva experiente, de bom nível, para quando o Hugo Souza não poder jogar. E aí você não baixar tanto o nível, né? Com todo respeito aos reservas hoje, né? Mas você minimizar um pouco o teu prejuízo. O Hugo é um dos caras mais influentes no time. Então, o Corinthians, por exemplo, tentou a contratação do João Ricardo, goleiro experiente que estava no Fortaleza, tem o livre trânsito aí por conta do Marcelo Paz, aquela coisa toda. Chegou em São Paulo, estava treinando, tudo mais, foi realizar exames e foi reprovado nos exames médicos. Ele já estava parado há algum tempo, a gente não sabe exatamente qual o motivo dessa reprovação, mas enfim, o departamento médico do Corinthians fez aquela recomendação de não contratar. E aí o Corinthians não contratou. Ele voltou para o Fortaleza e não vai ser o goleiro reserva do Corinthians. Eu achava uma boa solução. O João Ricardo, goleiro já com 37 anos, experiente, que quando entrasse ia dar conta do recado, mas não foi o caso. Com isso, o Corinthians se voltou para o mercado e abriu conversas para tentar a contratação do goleiro Neto. O Neto tem 36 anos, está no Botafogo desde agosto do ano passado, tem contrato até junho do ano que vem, de 2027, mas simplesmente não vem jogando com o Martim Anselmi, o Léo Link, que está jogando por lá, que é da base do Atlético Paranaense, assim como o Neto. O Atlético revela bons goleiros, né? Santos, o Everton. Na verdade, não necessariamente revelados pelo Atlético, mas onde eles surgem, né? Vamos colocar dessa maneira. E o Neto, cara, a carreira dele é bizarra, né? Se você pensar num goleiro que passou por Arsenal, Barcelona, Valência, que mais? Bournemouth. Cara, é impressionante. É impressionante. A carreira Juventus, a carreira do Neto é espetacular. Só que quando ele volta e assume o gol do Botafogo, ele comete algumas falhas, não sei se por adaptação, nem sempre ele foi titular nesses times europeus, né? Então, assim, o goleiro precisa de sequência. Sabidamente é um bom goleiro, tem um grande know-how, mas ele realmente não conseguiu performar no Botafogo. E eu acho que trata-se, assim, de uma boa aposta, né? Porque aí você vai num goleiro de nome, num time que não tá usando o cara e oferece para ele uma possibilidade dele jogar de vez em quando, ou de até mesmo, quem sabe, assumir a camisa 1. Calma, Chico, o que você tá falando e tal? Bom, é que o Hugo Souza não esconde de ninguém o desejo de retornar para a Europa. Se ele for para a Copa do Mundo, seria uma coisa muito bacana para ele, para o Corinthians, né, de ter um jogador por lá, mas a valorização dele seria muito grande. E talvez o Corinthians se beneficiasse com isso. Por que eu digo talvez? Porque o Corinthians só detém 60% do Hugo Souza. Então, dependendo da proposta, é mais interessante você ter o Hugo por aqui, que já é um ídolo da torcida, um cara muito querido, um cara super identificado, um cara responsável por vitórias, por títulos, um pegador de pênaltis exímio, um goleiro que o torcedor hoje olha para o gol e se tranquiliza ao saber que o Hugo Souza está lá.
E não é fácil você construir ciclos longevos, né? Então, é muito simples eu dizer aqui, né? Pô, mas o Hugo ele poderia ficar e jogar 1000 jogos aqui no Corinthians e se tornar um ídolo máximo, o maior goleiro da história. Tem aspiração profissional do cara querer jogar na Europa. Ele já esteve lá com o Chaves de Portugal, mas um clube muito pequeno, foi rebaixado, inclusive. Então é diferente. Se ele vai para uma outra prateleira depois de uma Copa do Mundo, bom, aí fica muito difícil segurar. E aí talvez o Corinthians esteja fazendo esse movimento por um goleiro para tentar se precaver. Porque da última vez foi o que aconteceu, né? Ele perdeu o Cássio e o Carlos Miguel. E aí? E aí inventou o Hugo Souza naquele momento, né? O Fabinho Soldado tirou esse coelho da cartola, mas não é sempre que isso vai acontecer. Então, se você perde hoje o Hugo Souza, independentemente da maneira, se por lesão, por suspensão, por convocação, por contratação, sei lá, né? Você precisa ter alguém, né? E o Neto me parece uma boa saída. Mas por enquanto são apenas conversas, né? Ele tem contrato. Então será que o Botafogo vai liberar? Vai pegar um Pedro Raul, por exemplo, algum jogador do Corinthians em troca? O Alex Santana, que está lá encostado? Não sei. Vamos ter que aguardar. Ele só tem 9 jogos, cara, com o Botafogo. Chegou em agosto do ano passado, o goleiro Neto. Falando de negociações, a janela fechou, a janela grande, né? Mas a janelinha tá aberta para jogadores que disputaram o estadual. Inclusive o Botafogo se enquadraria nisso, né? Daria para registrar até o dia 27 de março o goleiro Neto. O zagueiro Dantas, lembram que eu falei aqui no vídeo anterior? Que foi procurado, né? Junto ao Novo Horizontino e tudo mais, mas os caras ofereceram, né? Ou melhor, sugeriram o valor de 2 milhões de dólares. E aí o Corinthians já se retirou do negócio, recuou e não deve contratar o zagueiro destaque aí do Novo Horizontino nos últimos anos. Ele tem só 21 anos e até um valor de mercado, mas a questão é que não condiz com a realidade do clube, né? O José Martínez se despediu, não sei se vocês viram na sua rede social, finalmente, né, depois de muito tempo. Ele foi lá e disse que agradeceu, né? Qual foi a frase que ele usou? Ele usou uma frase do tipo: sempre dei o meu melhor, enfim, fiz tudo pelo Corinthians. E aí eu vi muito torcedor chateado, dizendo que o Corinthians tinha que perdoar e tal. E vamos lá, cara, o Martínez realmente foi importante em alguns momentos. É um cara de muita disposição, né, muita saúde, um cara que corria o campo inteiro, fez um ou outro gol, ajudou muito naquela final contra o Vasco, na Copa do Brasil. Volante mordedor, pegador, que corre para lá e para cá, de vez em quando chega na frente. Mas assim, a questão campo, ela não pode se sobrepor a tudo. A gente não pode simplesmente, dentro de uma hierarquia, dentro de uma ordem social, dentro de um clube, né? São muitos jogadores, você não pode dar um tratamento desigual para um atleta, independentemente do que ele tenha feito. Obviamente, explicações são ouvidas e tudo mais, mas ele abusou muito da sorte, assim, sabe? Ele não respondia o Dorival, não foi a primeira vez, atrasava depois de data FIFA, todo mundo já tinha voltado, ele ainda não, sabe? Então, assim, sempre um imbróglio. E aí fica difícil. Quando você entende que não pode contar com aquele jogador, não faz sentido você perdurar essa situação. Então, eu entendo, assim, o torcedor mais passional que pensa, poxa vida, podia estar ajudando, é melhor que o Charles, é melhor que não sei quem. Isso é outra análise. Análise de um gestor, naquele momento, tem que ser banir o cara que pode te prejudicar em algum momento, porque não adianta, né? Aí você vai contar com o Martínez depois de uma data FIFA num jogo importante, ele não vai aparecer. Não faz muito sentido para mim. Então, a questão disciplinar, ela precisa estar acima, sim. Mas ele se despediu, né? Todo, digamos, emocionado em relação ao que viveu no Corinthians, e não foi pouca coisa, né? O cara chegou na MLS aqui e ganhou 2 títulos com esse clube. E aí sobre o André. Bom, agora oficialmente o Corinthians recusou a proposta do Milan da Itália pelo volante André, no valor de 17 milhões de euros. 15 milhões agora, 2 milhões em bônus, em metas, que ele teria que bater jogando no Corinthians até a Copa do Mundo. O Corinthians recusou. O Osmar Stabile ficou até meio irritado quando questionado em vários momentos, ele ia assinar, se não ia assinar. Ele falou que nunca quis assinar e tudo mais, e que não tem venda. Se não tem assinatura, não tem venda. Se o Milan quiser procurar os seus direitos na FIFA, não sei se o fará, mas o fato é que o Corinthians está bem cercado juridicamente para poder, entendendo que não houve a assinatura do presidente, portanto não houve o negócio. Mas o André vai ter que ficar.
e vai ter que ficar é uma expressão, né? Porque assim, em tese ele queria, tanto que ele estava abrindo mão ou negociando a sua parte com o Milan para que o Corinthians ficasse com apenas 17. E o Corinthians fica com o pé e está estipulando um valor de pelo menos 30 milhões de euros para negociar o jogador. Acho lindo e acho ótimo. Sei da crise, sei da necessidade, mas não dá para você rifar o teu patrimônio como o Corinthians estava fazendo no caso do André. Só que esse movimento, tudo isso que aconteceu, de certa forma, enfraqueceu um pouco o diretor executivo Marcelo Paz, que em determinado momento durante o dia de hoje, eu estava em contato com a repórter da TNT, a Bianca Molina, que tem o canal da Bibi aqui no YouTube, que eu já recomendei para vocês seguirem ela lá, setorista do Corinthians. Ela entrou em contato, eu estou revelando isso porque ela revelou na rede social dela. Ela entrando em contato com o Marcelo Paz, o Marcelo simplesmente disse que não estava mais a par dessa situação, que ele estava alheio ao que estava acontecendo. Ou seja, ele se retirou do processo, ou foi retirado. Tudo estava sendo conduzido, a partir de então, a partir da entrevista dele depois do jogo, depois do Dorival, com o presidente Osmar Stabile. E isso porque não é a primeira vez, né? Teve o episódio do Alisson também, que estava em vias de fechar e aí de última hora não aconteceu, o Stabile vetou. Então, assim, eu sei que eles têm boa sintonia, eu sei que o Marcelo Paz é um grande gestor, eu tenho uma admiração por ele, pelo que ele fez no Fortaleza, mas é preciso, assim, primeiro que se dê autonomia para ele trabalhar. Em segundo, claro que tem alguns casos que o presidente ele tem que interceder, e eu acho até que foram esses os casos. Só que quando a notícia ela se torna pública antes da decisão, o dirigente acaba se expondo. E então, ainda mais quando ele diz, eu tô fora desse processo, essa condução aí não me cabe mais. Ficou feio, porque foi ele que assumiu o microfone para dizer e argumentar do porquê da venda, praticamente vendendo o jogador. E depois se verificou que não, que ele ia ficar pelo menos no primeiro momento. Então, tem essas rusguinhas aí que eu acho que daqui a pouco, né, tudo se resolve, mas é só para a gente citar o momento atual. Realmente o clima não está tão amistoso, né, entre todas as partes. Mas tem boa notícia, vamos lá. O Caio César e o Yuri Alberto treinaram com bola nessa terça-feira, já estão participando da transição aí, efetivamente, trabalhando com o grupo. E, cara, aquela previsão acho que se concretizou, né? O Corinthians não chegou na final, mas se chegasse a final no domingo, dia 8 de março, eu tenho certeza que o Yuri estaria à disposição. Talvez até para o primeiro jogo, que acontece nessa quarta-feira, entre Palmeiras e Novo Horizontino. Se fosse o Corinthians, o Yuri, e um derby ainda, o Yuri com certeza estaria em campo, porque ele já trabalhou com bola hoje, o Caio César da mesma maneira. Então, na próxima rodada do Brasileirão, quarta-feira da semana que vem, Caio César e Yuri Alberto estarão à disposição. Talvez até o Zacaria, né? Porque ele mesmo indicou, né, um prazo que culminaria com essa semana que vem. O Lingard, bom, nem foi anunciado ainda, né? Então a gente vai ter que esperar um pouco mais. Mas boas notícias, né? A volta do Yuri, o Caio César como uma opção e o Corinthians voltado para o Brasileiro depois da eliminação no estadual. O que vocês acharam dessas notícias todas? Eu quero que vocês comentem aqui e deixa o like também no vídeo que me ajuda e te inscreve no canal, tá bom? Eu volto na próxima. Tchau! Vamos para as últimas do Timão, galera. No mercado de transferência, o Timão recusou uma proposta de cerca de 7 milhões de euros pelo lateral Mateuzinho. A diretoria definiu uma estratégia clara, só negociar jogadores pelo valor que considera ideal pelo percentual pertencente ao clube. No caso do Mateuzinho, o Corinthians possui 60% dos direitos, enquanto o restante ainda é dividido entre Flamengo e Londrina. A mesma situação acontece com o Yuri Alberto. O clube tem 50% dos direitos do atacante e estipulou que só negocia sua parte por cerca de 22 milhões de euros. Recentemente, uma proposta da Lazio não agradou à diretoria e acabou sendo recusada. Fora de campo, o Corinthians também lidera no digital. O clube se tornou o primeiro do Brasil a ultrapassar 100 milhões de visualizações em transmissões no YouTube em 2026. Bom, aqui não tem nenhuma novidade, né? Fiel é fiel. Um dos jogos mais assistidos foi justamente a final da Supercopa do Brasil, quando o Timão venceu o Flamengo por 2-0. Bom, freguês é freguês, né? Normal também. E no departamento médico, boas notícias. Yuri Alberto e Caio César avançaram na recuperação de lesões na coxa e já iniciaram a fase final antes de voltar aos treinos com o elenco. Graças a Deus.
Agora eliminado do Paulistão, o Corinthians volta a campo no dia 11 de março contra o Curitiba, na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro.